Já gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia, Gelson. Bom dia a todos. Hoje, dia 1º de março de 2024, estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos os juízes, a doutor Rodolfo pela representação fiscal e a doutora Bianca, patrona aqui da Vale Tambaú, para fazer sustentação oral, tá? Para dar início aos trabalhos, eu passo a palavra à doutora Luciana, relatora do processo AIM 5010952, Vale do Tambaú, Indústria de Papel Limitada. Para que faça um breve relato e pode abrir diretamente para a sustentação oral da doutora Bianca. Bom dia, obrigado. Obrigada, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, doutor Henrique, doutora Maria Anselma, doutora Bianca, doutor Rodolfo. Presidente, trata-se aqui de um recurso ordinário interposto em face da decisão monocrática que negou o provimento da defesa apresentada pelo contribuinte. A acusação fiscal, ela versa sobre apropriação indevida de crédito do ICMS referente à entrada de mercadorias destinadas para uso e consumo do estabelecimento. O autuado, ele argumenta seu direito ao crédito do ICMS, argumenta também a ilegalidade da multa imposta e a ilegalidade da atualização do valor básico da multa até a data da lavratura e dos juros moratórios incidentes sobre os valores cobrados a título de multa. É um breve relato, então, eu passo a palavra à patrona, doutora Bianca. Olá, bom dia a todos. Todo mundo consegue me escutar? Consegue? Bom dia, presidente, nobres julgadores, relatora. Bom, primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de sustentar perante a nobre Câmara. Serei breve em minha sustentação, apenas destacando alguns pontos que a recorrente entende como relevante para o julgamento do caso. Bom, o presente auto de infração ele foi lavrado, assim como a relatora falou, para a cobrança de supostos débitos de ICMS, em razão de creditamento indevido referente à operação de entrada de mercadorias supostamente destinadas a uso e consumo, no valor de R$ 857.875,28. Bom, no decorrer das atividades de fiscalização, a empresa recorrente, que tem como objeto industrial tem como objeto a industrialização e comercialização de papelão, ela foi notificada em face da aquisição de insumos referente ao período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. A empresa respondeu todas essas notificações, sempre deixando claro que as mercadorias adquiridas elas não eram destinadas ao seu uso e consumo, mas sim que essas mercadorias são de fato empregadas em seu processo produtivo, ou seja, essas mercadorias são consumidas durante o processo de fabricação do papel e do papelão. E por essa razão que as mercadorias foram escrituradas de produtos intermediários essenciais ao processo produtivo da empresa. No entanto, a fiscalização ela entende que essas mercadorias elas não incorporam ao produto e nem se desintegram em seu processo produtivo, de forma que para a fiscalização a recorrente ela não faz jus ao crédito de ICMS, e por essa razão o auto foi lavrado. A recorrente apresentou sua defesa, que demonstrou por meio de laudo, que esse laudo foi acostado às folhas 850 a 904, de que as mercadorias elas são consumidas durante o processo de produção e elas se incorporam ao produto final e, por essa razão, elas devem ser definidas como insumo para fins de creditamento. Ocorre, no entanto, que com devido respeito ao entendimento proferido pelo ilustríssimo julgador de primeira instância, essa decisão ela merece ser reformada, porque uma vez que essas mercadorias são essenciais ao processo de industrialização da empresa, porque elas se consumindo-se diretamente no processo produtivo, de forma que sem essas mercadorias a empresa ficaria impossibilitada de fabricar o seu produto final. E por essa razão ela faz jus ao crédito de ICMS. E são por essas razões que eu passo a sustentar. Como já mencionado, o ponto crucial, o ponto principal desse auto de infração, ele versa sobre esse direito ao crédito de ICMS em face da aquisição de mercadorias utilizadas como insumo no processo de produção da empresa, sem as quais a empresa ela ficaria impossibilitada de fabricar o seu produto final, que são as bobinas de papel e embalagem reciclada. A recorrente, ela
no caso, a recorrente ela possui direito ao crédito, pois essas mercadorias elas foram utilizadas para integrar o consumo no processo de industrialização. E a empresa ela não se enquadra, assim como falado no seu recurso ordinário, nas hipóteses que excluem do direito a esse crédito. O laudo técnico que a recorrente apresenta, ela demonstra de forma clara que as mercadorias adquiridas são consumidas no processo de industrialização, bem como se incorporam no produto final, pois as partículas que se desprendem no processo de fabricação são agregadas à massa do papel. Não se referem a mercadorias para consumo, mas sim insumo. Ademais, em relação aos documentos trazidos, as folhas 534 a 564 dos presentes autos, se ressalta que a resposta apresentada à fiscalização não foram elaboradas por profissionais técnicos. Deste modo, há diversos equívocos nas informações prestadas, em especial no que diz respeito ao desgaste e à incorporação dos insumos no processo de produção. No entanto, o laudo técnico que foi elaborado e apresentado em momento posterior supre todas essas informações prestadas, que foram prestadas de formas inexatas. Ou seja, a recorrente ela comprovou que tem direito ao crédito desse laudo e de que as mercadorias adquiridas na condição de insumo foram utilizadas diretamente na sua atividade principal e que se consomem através do processo produtivo. Sobre a questão do consumo integral, que é disposto na normativa CAD número 1 de 2021, deve-se entender para fins de conceito de insumo como o exaurimento necessariamente no seu desaparecimento imediato, total e físico. Em outras palavras, considera-se consumido integralmente no processo de industrialização a mercadoria que, desde o início da sua utilização na linha de produção, ela vai se consumindo de forma contínua, gradativa e progressivamente até o resultado acabado, por força do cumprimento de sua finalidade específica no processo industrial. Pois esse lapso de tempo pelo qual a mercadoria é consumida no processo de produção, ele não é capaz de desqualificar a natureza como insumo. Ou seja, não é necessário, a recorrente entende que não é necessário o desgaste integral da mercadoria no processo de produção para que seja considerada como insumo, mas que basta ela comprovar que a mercadoria ela é empregada e ela se desgasta no processo de industrialização. Nesse sentido, o conceito de insumo para fins de creditamento, a recorrente entende que é toda a mercadoria adquirida que seja essencial no processo de produção da empresa, agregando-se ao produto ou que seja consumida no processo de produção, sendo totalmente desprovido de amparo legal a existência de um critério imediato, de consumo imediato e integral das mercadorias no processo produtivo para que elas sejam, sim, consideradas como insumo. Outro ponto que merece destaque, que a recorrente destaca em seu recurso ordinário, é que todas as mercadorias foram empregadas e consumidas de forma direta ou indireta nas 6 etapas do processo de industrialização da empresa, vez que elas são essenciais para a fabricação do seu produto final, que são as bobinas de papel. Sendo que a falta dessas mercadorias em uma dessas etapas implicaria na descontinuidade do processo fabril, e por isso, e por via de consequência, na impossibilidade de fabricar o produto final. Por essa razão, eu concluo nesse ponto principal do tema, que a glosa de crédito de ICMS utilizado, ela é indevida, pois como já estou devidamente comprovado pela recorrente, as mercadorias elas foram adquiridas para integrar o produto objeto de atividade de industrialização ou serem consumidas no processo produtivo industrial, sendo essencial ao processo de produção. Portanto, a recorrente entende que faz jus ao crédito de ICMS, devendo o presente auto ser integralmente cancelado. Só isso, presidente. Agradeço. Muito obrigada. Obrigado, doutora Bianca, pela belíssima sustentação oral. Tá? Passo a palavra à doutora Luciana. Obrigado, presidente. Eu também parabenizo a doutora Bianca pela objetividade da sustentação oral. E passo, então, a leitura do meu voto. Eu começo no item 12, né? A partida, tendo em conta a natureza da conduta infracional narrada, peço vênia para tecer algumas considerações. Ainda que consabido, é de se realçar a existência de 2 regimes a operacionalizar sistemático de apuração de crédito do ICMS, o regime de crédito físico e o regime de crédito financeiro. Consoante o regime conhecido como crédito físico,
somente gera direito ao crédito do imposto material que participe do processo de comercialização e industrialização, nesse último caso, na condição de ser consumido ou integrado, incorporado ao produto final como elemento indispensável à sua composição, sendo objeto de saídas tributárias. Pelo regime do crédito financeiro, assegura-se o direito ao crédito aos materiais que, mesmo não sendo incorporados aos produtos, constitui custo financeiro para o estabelecimento. O critério do crédito físico foi adotado pela Constituição Federal de 1988 para dar concretude ao princípio da não cumulatividade, inciso 1º, parágrafo 2º, artigo 155 da Constituição Federal. Contudo, com a entrada em vigor da Lei Complementar 8796, o regime do crédito físico, constitucionalmente previsto, passou a ser complementado pelo regime do crédito financeiro, o que significa dizer que o legislador complementar optou por um critério misto de apuração do crédito do ICMS, conforme a disposição do artigo 19, regime do crédito físico, e artigo 20, regime do crédito financeiro da Lei Complementar 8796. O artigo 20 da Lei Complementar 8796, ao instituir o direito ao crédito em operações de entrada de mercadoria destinadas ao uso e consumo ou ativo permanente, inseriu no sistema tributário brasileiro, de forma complementar e restrita, o direito ao crédito no fundamento no regime do crédito financeiro. Desse modo, se afigura correto dizer que o crédito financeiro consubstancia benefício fiscal, porque tem origem em norma infraconstitucional. É com suporte no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha C da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que aqui eu transcrevo um acórdão. De certo que, uma vez que o crédito financeiro ostenta a natureza de benefício tributário, a restrição no seu uso não fere a Constituição Federal. E as restrições no uso do regime de crédito financeiro se evidenciam no parágrafo 1º do mencionado artigo 20 da Lei Complementar 8796, que veda o crédito às entradas de mercadoria em operações isentas ou não tributadas ou alheias à atividade do estabelecimento. A par disso, e é o que interessa, o inciso 1º do artigo 33 da Lei Complementar 8796, na redação dada pela Lei Complementar 171 de 2019, estabelece que somente darão direito ao crédito as mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033. Da legislação tributária paulista. No âmbito da legislação tributária paulista, as nuances do regime de crédito físico são evidenciadas no inciso 5 do artigo 66 do RICS. Tal dispositivo é cogente ao vedar o crédito relativo à mercadoria entrada ou adquirida para uso e consumo no próprio estabelecimento. Assim entendida a mercadoria que não for utilizada na comercialização ou que não for empregada para integração no produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização ou produção rural, ou ainda na prestação de serviço sujeita ao imposto. Diz-se o inciso 5º do artigo 66 do RIC, diz que o fulcro no regime de crédito físico constitucionalmente previsto veda o direito ao crédito no caso de mercadoria entrada ou adquirida para uso e consumo do próprio estabelecimento, entendida como mercadoria não utilizada na comercialização, mercadoria não empregada para integração no produto ou mercadoria não empregada para o consumo no respectivo processo de industrialização ou produção rural ou prestação de serviço sujeito a imposto. Na participação dos materiais no processo produtivo. É sabido que no processo de industrialização da produção rural, insumos são os ingredientes da produção. Induvidosa é a identificação de materiais utilizados no processo de produtivo ou de industrialização como matéria-prima, quando se dá a incorporação física, a sua integração a um novo produto. Discussões se instalam em relação aos materiais que são utilizados, consumidos no processo industrial, sem, contudo, integrar corporalmente o produto final, da intermediária. Em tal contexto, a adoção de critério a nortear a classificação de materiais é fundamental, para que não se insira no desígnio consumo, examinado pela lupa do regime do crédito físico, materiais que, de algum modo, estejam inseridos no processo produtivo, mas que não sejam efetivamente absorvidos nesse processo. No âmbito desse contencioso administrativo tributário, a Câmara Superior já analisou a matéria, firmando o entendimento de que a aferição do direito ao crédito deve refletir a participação do bem no processo produtivo e ser delimitada por um critério binário, para separar as categorias de bens intermediários, embalagens e materiais de consumo, contrapondo consumo e desgaste. E eu trago aqui a ementa da decisão proferida nos autos 40.70.210-8. A racionalidade do critério adotado deriva da própria percepção da participação do material no processo produtivo. A absorção integral imediata do processo, não mais subsistindo, contrapondo-se à apreensão de desgaste, a destruição paulatina. Aliás, você infere da decisão proferida no Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso ordinário 96.934-9. Colhe-se daí que a expressão integral e imediato, se contrapondo a lento e gradual, é utilizada pela jurisprudência para realçar a distinção entre os conceitos do consumo do material no processo produtivo e consumo do estabelecimento, delimitando o alcance da vedação ao crédito do imposto estabelecida no inciso 5º do artigo 66 do RICS.
Assim, ante a delimitação à hora sublinhada, conclui-se que se os materiais têm participação intrínseca no processo produtivo, sendo consumidos, absorvidos, ou melhor, extinguindo-se integral imediatamente no mesmo, e não sofrendo apenas desgaste ou deterioração ao longo do tempo, estamos a tratar de produtos intermediários, aos quais é assegurado o imediato direito ao crédito. Não obstante, se os materiais atuam no processo produtivo de modo extrínseco, se desgastando ou deteriorando gradualmente no processo de industrialização, eles devem ser considerados materiais de consumo e não geram direito imediato ao aproveitamento de crédito referente às suas aquisições, tendo em conta os marcos temporais de fruição estabelecidos na legislação de regência. E aqui eu trago umas representações gráficas, uns infográficos sobre a matéria, vou poupá-los aqui da leitura, passo então às alegações recursais de mérito, no item 44 do meu voto. A autoridade fiscal relata que o autuado incorreu em apropriação de créditos indevidos referente à entrada de mercadorias destinadas ao uso de consumo do estabelecimento, que se encontra relacionado no demonstrativo de folhas 10 a 23. Aponta a infringência à legislação de registro do imposto, mais precisamente o artigo 66, inciso do RIFID. O fisco assevera que as mercadorias adquiridas através de notas fiscais relacionadas no demonstrativo não se incorporam ao produto resultante ou se desintegram totalmente no processo produtivo, não fazendo jus, portanto, ao crédito. Em seu recurso, o autuado contesta o pilar fundamental da glosa fiscal, aduzindo que a decisão normativa CAT 1 de 2001 não teria o condão de se sobrepor à lei complementar e limitar o conceito de insumo à desintegração, consumo total da mercadoria no processo de produção. Patente o equívoco do autuado, haja vista que, conforme elucidado linhas acima, para dar concretude ao princípio da não cumulatividade, a Constituição Federal de 88 adotou o regime do crédito físico. Eis aí o motivo que fundamenta a atuação fiscal. Os produtos só podem dar ensejo ao lançamento escritural do crédito imposto se extinguirem integral imediatamente no processo produtivo. Eis a inteligência do entendimento que sustenta a decisão normativa CAT 1 de 2001. Eu trago a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e digo que, em que pese os entendimentos jurisprudenciais apresentados pela recorrente, a decisão normativa CAT se encontra em pleno acordo com o ordenamento jurídico pátrio e em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que consolidou a jurisprudência nesse sentido de que não ofende ao princípio da não cumulatividade a inexistência de direito ao crédito de ICMS pago em razão de operações com material de uso e consumo. De certo que, como bem observou o julgador de piso, no que tange a alegação de que a decisão normativa CAT 1 de 2001 estaria se sobrepondo à Lei Complementar 8796, não se vislumbra tal situação, até porque a própria Lei Complementar 8796, em seu artigo 23, estabelece que o direito ao crédito deve respeitar as condições estabelecidas na legislação. Malgrado isso, a principal questão de defesa é fática e versa sobre a demonstração da utilização das mercadorias como insumo no processo de produção da empresa, sem as quais ficaria impedida de fabricar seu produto final, bobinas de papel e embalagem reciclada. Argumenta que o lado técnico acostado aos atos restaria demonstrado de forma pormenorizada a utilização de cada mercadoria no seu processo de produção. Assevera que não seria necessário suscitar o desgaste integral da mercadoria no processo de produção para que fosse considerado como insumo, bastando a comprovação do seu emprego ou desgaste no processo de industrialização. Contudo, afirma que o laudo técnico apresentado demonstraria claramente que as mercadorias adquiridas como insumo são consumidas no processo de industrialização, bem como se incorpora ao produto final, pois as partículas que se desprendem no processo de fabricação são agregadas à massa do papel, portanto, não se referem às mercadorias de uso e consumo, mas de insumos. Subsidiariamente, requer a conversão de diligência em observância ao princípio da verdade material. Pois bem, de plano, rememoro, com fundamento no já exposto, que para assegurar o enquadramento como material intermediário e, por consequência, o pretendido direito ao crédito, não basta suscitar a essencialidade, a indispensabilidade e o consumo do material no processo produtivo do estabelecimento. É necessário se demonstrar o seu consumo integral e imediato desse processo. Importante observar que esse é o posicionamento que tem perdurado ao longo do tempo nesse Tribunal de Impostos e Taxas. Eu trago aqui a jurisprudência de 2011, 2019 e uma mais recente de 2021. Assim, tomando a controvérsia posta, pode-se formar o seguinte quadro, dividindo as hipóteses segundo o critério separador, consumo integral no processo produtivo. Se o material utilizado no processo é imediato e integralmente consumido na produção, adota a sistemática do crédito físico, garantindo o direito ao crédito do ICMS nas aquisições. Caso contrário, sistemática do crédito financeiro, artigo 20 da Lei Complementar 796, com seus marcos temporais de fruição. No caso, a questão é de fácil deslinde, haja vista que, conforme se depreende da leitura das especificações das mercadorias, das fotografias e principalmente das conclusões trazidas no laudo técnico apresentadas nas folhas 850 e 898, as propriedades dos materiais em debate vão se reduzindo paulatinamente ao longo do tempo.
Aqui eu transcrevo, né? Devido ao nosso processo de fabricação ser um circuito fechado e com matéria-prima, temos altos índices de contaminações e desgaste prematuro de equipamentos. Esses desgastes se traduzem em corrosão excessiva, materiais abrasivos, temperatura alta, atrito por alta rotação. Os trechos acima sublinhados só reforçam a tese fiscal de que os materiais em questão, por sofrerem apenas desgaste ou deterioração ao longo do tempo, se amoldam o conceito de uso e consumo. Lembramos que estamos a tratar de estabelecimento industrial, cuja atividade econômica é a fabricação de papel, e todas as utilizações especificadas no laudo técnico, como, por exemplo, acoplamento para refinador, transmissão de potência do motor para refinador, a fim de rotacionar os discos para refinar as fibras de papel que compõem a massa. Cesto depurador vertical, trabalha dentro do equipamento depurador, fazendo a separação das impurezas obtidas da massa, funcionando como uma peneira. Feltro-úmetro agulhado e tecnofelt, realiza o desaguar na massa. Tela formadora, tecnomono, faz a drenagem da água contida na massa do papel através do vácuo. Lâmina raspadora, utilizada para raspar os resíduos da folha de papel que grudam no cilindro da prensa. Barra chata, utilizada para fazer a manutenção do rotor. Cantoneiras, utilizada para fazer a manutenção da estrutura do setor de depuração. Tampas em polietileno, utilizada para a tampa das caixas de vácuo para drenar a água da massa de papel que se forma na tela formadora. O que esses materiais revelam é que são essenciais ao processo produtivo, mas que são substituídos oportunamente em face dos seus desgastes, não se incorporando ao produto final. Aliás, como bem observou o juízo de piso, informou ao próprio contribuinte, oportunamente, em resposta à notificação fiscal, que os materiais adquiridos se constituiriam de itens de substituição, não se incorporando no processo, e que se desgastariam nesse processo. Não obstante isso, o autuado argumenta, em sua peça recursal, que o laudo técnico apresentado demonstraria que, abro aspas, as mercadorias adquiridas com um insumo, no processo de industrialização, bem como se incorporam ao produto final, pois as partículas que se desprendem no processo de fabricação são agregadas à massa do papel. Portanto, não se refere a mercadoria para uso e consumo, e sim de insumos. Eis o que restou consignado no laudo técnico. Abro aspas, existe um item de avaliação da qualidade do papel que se chama teor de cinzas, e nele é avaliada a quantidade de metais em escala nanométricas que são inseridas no produto final, comprovando assim que o fruto do desgaste do material se incorpora ao produto final. Com a devida vênia, não há como se acolher o inusitado argumento de que as aquisições e debates gerariam direito ao crédito CMS, porque os resíduos, partículas em dimensão nanométricas, derivados do desgaste dos materiais, se incorporariam ao produto final. Não se trata da extinção integral imediata dos produtos adquiridos no processo produtivo, como elementos indispensáveis à composição do produto, mas tão somente dos efeitos colaterais negativos, indesejados, mas inevitáveis no processo de desgaste, conforme restou consignado no próprio laudo técnico. Abro aspas. Inevitavelmente, mesmo após passar por processo de limpeza e depuração, muitas partículas em escala nanométrica incidem no produto final, que é o papel. Enfim, pelo acervo probatório colacionado, restou evidenciado que, no caso de análise, trata de aproveitamento de crédito CMS cobrado na aquisição de materiais essenciais, utilizados no processo de fabricação, embora nesse não seja integral imediatamente consumido, se caracterizando como uma mercadoria destinada ao uso e consumo do estabelecimento. Vale notar que, no termo do inciso 1º do artigo 33 da Lei Complementar 8.796, somente darão direito ao crédito entradas a partir de 1º de janeiro de 2023. Por fim, recordo que na seara administrativa tributária se busca a demonstração jurídica do fato, que se encontra as manifestações e provas apresentadas, que a doutrina define como verdade formal. No caso do subexame, ao autuado foi conferida ampla possibilidade de exercer seu direito probante e o acervo probatório defensivo por ele apresentado foi devidamente submetido ao crivo do contraditório, inexistindo matéria de fato a ser esclarecida, de forma que se mostra despicienda a suscitada conversão do julgamento em diligência. Ao fim, tenho que o caderno probatório demonstra cabalmente que o autuado incorreu a apropriação devida de crédito CMS em referência a operações de entrada de mercadoria destinadas para uso e consumo do estabelecimento. Diante disso, mantém a acusação fiscal relatada no item 1. Em relação à multa aplicada, o autuado aduz a confiscatoriedade, ressalto que ela está em conformidade com a legislação, guarda razoabilidade e proporcionalidade com os danos causados. A multa punitiva é devida pelo autuado por descumprimento de obrigação tributária, ainda que se alegue ter agido de boa-fé, eu cito o artigo 136 do CTN. O percentual foi aplicado por dispositivo legal válido e vigente, para afastamento
especialmente nas hipóteses do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, no ocorrente no presente caso. O princípio da vedação ao confisco, né, só se refere apenas a tributos. Por outro lado, cumpre destacar que há na atual legislação paulista, né, um dispositivo, né, que permite que a redução das penalidades, né, pelo órgão do julgamento. Ressalto, porém, que a concessão desses benefícios, né, de redução e elevação da penalidade exige a demonstração, né, do enquadramento nos requisitos do parágrafo terceiro, desde que superadas as restrições objetivas da norma prevista no caput. Mas, no caso, ainda que não reste demonstrado qualquer hipótese de dolo, fraude, simulação, há impeditivo legal, né, porque a infração relatada no AI implica indiretamente falta de pagamento do imposto. Especificamente em relação à atualização do valor básico da multa, não estou conhecendo o argumento em face da súmula 13 desse tribunal, súmula 13 de 2018. Contudo, o autuado ele também se insurge, né, contra o termo inicial adotado pelo fisco para incidência do juro sobre a multa aplicada, aduzindo que o artigo 96, inciso 2 da Lei 63.7489 disporia sobre juros sobre a multa deveria incidir apenas a partir do segundo mês subsequente da lavratura da autuação. E aqui é uma confusão comum, né, nos recursos, e eu faço uma distinção, né, entre o termo inicial para a atualização do valor básico da multa, né, do auto de infração, que incide a partir do mês que, desconsiderada a importância acreditada, o saldo se tornará devedor, e do termo inicial referente aos juros de mora, né, que incide a partir do segundo mês subsequente da notificação, caso não haja o regular recolhimento do débito fiscal no vencimento. Então, eu transcrevo aqui o teor dos dispositivos, faço aqui um quadro, né, fazendo a distinção, e, por fim, eu digo que evidencia-se, portanto, que, ao revés do autuado, do criador do autuado, o presente auto de infração foi lavrado em estrita observância à legislação tributária. Diante disso, conheço parcialmente do recurso ordinário do contribuinte, mas nego-lhe provimento. Como voto, presidente? Obrigado, doutora Luciana. Alguém tem alguma dúvida? A doutora Bianca está disponível aqui para esclarecimentos de fatos. Doutor Rodolfo, fica à vontade. Bom dia a todos. Apenas uma sugestão ao excelente voto apresentado pela doutora Luciana. No parágrafo 91, confira-se o teor dos mencionados dispositivos. Talvez, apenas por excesso de zelo, poderia fazer constar que eram os vigentes à época dos fatos geradores, né? Porque teve uma alteração dos dispositivos, mas, no caso, há uma ressalva que se aplica exatamente os que eram vigentes à época dos fatos geradores. Se entender interessante, não sei, é só um excesso de zelo mesmo. Ok, perfeito, doutor Rodolfo. Se o doutor Silva abrir, eu faço esse registro só, não há problema. Nossa, eu não estou escutando. Doutor Silvio, o microfone está fechado. Obrigado, doutor. Só pegando esse gancho aqui, enquanto a doutora Luciana vai lá e arruma essa parte do voto, justamente sobre o teor, sobre essa parte da legislação, né? Que ela fala que os juros incidem a partir do segundo mês, tá? Por que ele incide a partir do segundo mês, tá? Então, é o seguinte, quando da lavratura do auto de infração, o contribuinte recebe o valor do auto de infração, tá? Então, ele tem 30 dias para recolher aquele valor ou parcelar, ou entrar com defesa, tá? Então, os juros não poderia correr a partir da notificação. O juros só poderia correr a partir de 30 dias depois. Por quê? Porque senão ele vai pagar e ele já tem que calcular os juros nesse período, da data de intimação até a data do pagamento, tá? Então, são coisas diferentes. Por isso que a doutora Luciana vai lá e escreveu isso daí e tal, fez um quadro comparativo
e elucidativo para isso daí, tá? Porque a maioria dos contribuintes, eles acabam por achar que não, que deveria, os juros, a atualização da base de cálculo, os juros deveriam incidir a partir do segundo mês subsequente, mas não é, isso daí é para pagamento, tá? É diferente da lavratura. Quando da lavratura, você olha o fato gerador e começa a incidir dali, entendeu? Por isso que são coisas distintas. E a dona Luciana vai lá e acaba explicando isso daí, tá? Com relação ao mérito também, eu vejo que tem um pedido subsidiário de diligência em razão do princípio da verdade material, mas no caso dos autos aqui, eu também entendo que é desnecessário, tá? Vou acompanhar a doutora Luciana e eu até acabei vendo o voto dela muito bem feito, tá? É porque, de fato, assim, o laudo técnico trazido, ele vai lá e mais demonstra que são materiais de partes e peças empregados no processo produtivo, tá? E, de fato, eles não se desgastam imediatamente, integralmente, conforme a jurisprudência consolidada desse tribunal, tá? E até a doutora Luciana vai lá e coloca no voto dela, né, que essas nanopartículas que são desgastadas, né, ela é mais efeito negativo, tá? Do que aquilo que é utilizado. Ou seja, é um efeito não pretendido. Por isso que o controle de qualidade, ele fala em nanopartículas, né? Ele não fala que aquilo é necessário ao desgaste, né? E eu vou na folha 860 do laudo e eu vejo que, assim, ele apresenta até uma foto de um material desgastado, né? Então, assim, tudo que eu vejo dentro do laudo e vejo dentro do processo, eu caminho, assim, contrário à conversão de julgamento e diligência e vejo que a relatora apreciou bem a matéria, razão pela qual eu vou acompanhar ela integralmente. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de pedir algum esclarecimento? Fica à vontade. Eu queria agradecer ao doutor Rodolfo aí pela observação. Senhor presidente, doutor Silvio, doutora Luciana, primeiro, parabéns pelo excelente voto. Doutora Bianca, parabéns pela sustentação. Eu queria só reforçar que também a análise do laudo me fez caminhar no sentido oposto ao que o contribuinte estava defendendo. Então, eu vou seguir o voto da relatora. Doutora Mariação também? Ok, então, vou encerrar os debates. Também, presidente, foi muito bem feito o voto. Parabéns, doutora Luciana. Parabéns também à doutora Bianca. Eu, a princípio, também fiquei na dúvida com relação aos bens que desgastam, mas depois, verificando o laudo, pude me convencer de que a doutora fez uma excelente análise mesmo ao proferir o voto. Então, não tenho dúvidas. Obrigado. Verificando o quórum. Em votação. Doutora Bianca, obrigado pela presença, parabéns pela sustentação oral. A decisão foi unânime pelo conhecimento parcial, tá? Não conheceu a questão da atualização da base de cálculo nos termos da súmula 13 e, no mérito, não provimento, tá ok? A senhora pode ficar à vontade, se quiser se retirar, quiser acompanhar o último julgamento da pauta, também fica à vontade. Tá bom, então. Obrigada, agradeço a todos. Bom dia. Bom dia, obrigado. Dando sequência ao julgamento, a IM 452.402, MED-SIM, processo de minha relatoria, vou passar a leitura do voto
o voto já estava disponível. Eu só fiz uma alteração no parágrafo acho que 17, né? O doutor Rodolfo já tinha lido o voto e ele tinha me alertado pelo um erro lá, que tinha um não, né? Vou passar a leitura do voto já. Obrigado aqui, doutor Rodolfo, pela leitura antecipada e por ter me apontado o erro no voto, tá? Vou passar a leitura a partir do item 7, ultrapassando a leitura do relatório. Trata-se de recurso de ofício e ordinário interpostos contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de Jundiaí. O AIM contém 3 acusações de deixar de pagar ICMS por emitir e escriturar as NFEs modelo 55 como operações isentas, sendo que deveriam ter sido tributadas. O relatório circunstanciado, juntado às folhas 10, descreve que a origem do trabalho fiscal decorre da informação de que a contribuinte impetrou o mandado de segurança e a ordem foi denegada. No mandado de segurança, foi impetrado o mandado de segurança. Um minuto. O mandado de segurança foi impetrado para garantir o, abre aspas, direito da impetrante de continuar usufruindo das isenções fiscais de ICMS previstas no convênio 01 de 99 e artigo 14 do anexo 1 do RICMES, para todas as vendas das mercadorias em questões até 31 de 12 de 2022. Fecha aspas. Aponta o relatório circunstanciado a constatação de infrações nos seguintes termos. Diz o relatório circunstanciado. Das verificações fiscais e lavratura deste AIM. Em decorrência das verificações fiscais, foram constatadas infrações em razão de saídas tratadas como isentas pelo contribuinte, que deveriam ter sido tributadas, exigendo a lavratura do presente AIM. Tipos de infrações constatadas. Vendas isentas com utilização de NCMs que não constam do anexo 1 do RICMES. B. Vendas com isenção total relativas a produtos com ICM relacionados no artigo 16 do anexo 1 do RICMES, sendo que deveriam ter ocorrido tributação sobre uma parcela da base de cálculo, no caso, sobre parcela de 23% do valor da operação, no período de 15 de 1 de 2021 a 31 de 12 de 2022. C. Vendas isentas de equipamentos e insumos para cirurgia, com NCMs relacionadas no anexo 14 do artigo 14 do anexo 1 do RICMES, do período de 15 de 1 de 2021 a 31 de 12 de 2021, para destinatários que não estavam obrigados pela isenção. Nesse período, os destinatários não permitiam a aplicação do benefício fiscal da isenção, eram apenas hospitais públicos, federais, estaduais e municipais, e santas casas. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Item 1. A acusação recai sobre a operação em que os NCMs das mercadorias não constam do anexo 1 do RICMES. Neste caso, identifico que o apelo recursal carece de prova e argumento que apontem erro do fisco, no sentido de que os NCMs das mercadorias que compõem a acusação constam no anexo 1 do RICMES. Item 2. Constatou-se a existência de vendas com isenção total relativa a produtos com NCMs relacionados no artigo 16 do anexo 1 do RICMES, sendo que deveria ter ocorrido tributação sobre uma parcela da base de cálculo, no caso, sobre a parcela de 23% do valor da operação, no período de 15 de 1 de 2021 a 31 de 12 de 2022. Com relação à acusação, a legislação em vigor na data dos fatos não permitia a saída com isenção total, apenas parcial, razão pela qual o imposto deveria recair sobre parte da operação. No item 3, vendas isentas de equipamentos e insumos para cirurgia, com NCMs relacionados no artigo 14 do anexo 1, no período de 15 de 1 de 2021 a 31 de 12 de 2021, para destinatários que não estavam abrigados pela legislação nesse período. Os destinatários que permitiam a aplicação do benefício fiscal da isenção eram apenas hospitais públicos, federais, estaduais e municipais e santas casas. No apelo recursal, a autuada não comprova que as saídas foram destinadas a hospitais públicos, federais, estaduais e municipais, e as santas casas. Por outro lado, como mencionado na decisão recorrida, abre aspas, cópias de documentos fiscais juntados por amostragens, folhas 25 a 38, indicam como destinatários Unimed de Guaratinguetá, Convênio Sul-América, Max Médica, Notre Dame Intermédica, dentre outros destinatários, que claramente não são hospitais públicos ou santas casas. Fecha aspas.
Com relação às razões recursais, de início destaco que, embora o IAM contenha 3 acusações, o recurso ordinário não segrega os argumentos em relação a cada acusação. O argumento de que as operações da autuada estão amparadas pela isenção disposta no convênio ICMS 01 de 99 não se sustenta. O convênio ICMS 01 de 99 é autorizativo. A decisão judicial com trânsito em julgado, proferida no mandato de segurança número tal, impletado pela autuada, dispõe expressamente que, abre aspas, a isenção concedida dependeu de ratificação pelos membros da federação, sendo que o tratamento diverso conduzido pelo Estado de São Paulo não viola o Pacto Federativo. Com efeito, a cada ente público estadual é outorgada autonomia para a disciplina do benefício com a concordância dos demais. Logo, uma vez internalizada a concessão da isenção, não fica o ente vinculado indefinidamente. É dizer que os convênios com FAS têm efeito de autorizar apenas sem que seja obrigatório e vinculante em razão da autonomia legislativa. Fecha aspas. A própria decisão judicial com trânsito em julgado, cuja cópia foi juntada pela autuada, indica que o convênio ICMS 01 de 99 não poderia ser aplicado sem distinção a todas as operações, tendo em vista que a legislação estadual que internalizou o benefício fiscal contém restrições. A alegação de que o AIM é nulo, pois abrange período em que vigorava a decisão liminar, não se sustenta. O AIM foi lavrado em 8/2/2023, data em que não vigorava a liminar, pois, como consignado na decisão recorrida, o trânsito julgado do mandamos ocorreu em 15/7/2022, e a emissão da SF data de 24/8/2022. Vejamos, transcrevo parte da decisão de primeira instância, continuo no meu voto. Com efeito, não há como acolher as razões recursais, pois a legislação em vigor na data dos fatos geradores não contempla o benefício isencional pretendido, razão pela qual mantém integralmente o AIM. Antes posto, considerando as provas dos autos, com isso do recurso ordinário e no mérito com o nego-lhe provimento. Só vou fazer o registro do voto e já abro para discussão. O voto já está registrado. Alguém tem alguma dúvida a respeito da matéria? Não, presidente, parece que com a liminar indefinida, acho que está mais do que claro, né? Que a isenção pretendida não pode prosperar. Ok. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do AIM 402, contribuinte Médici e Técnico Comércio de Importação e Exportação de Materiais Cirúrgicos Hospitalares Limitado, recurso ordinário conhecido e não provido. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos. Peço que aguardem só o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana.